Meus amigos, hoje nós vamos falar da arte de um cara que pra mim está entre os melhores desenhistas de mangá da atualidade, que ninguém mais ninguém menos que o Mujik Park, um artista sul-coreano que é mais conhecido pelo pseudônimo de Boichi, um sujeito que é um verdadeiro monstro no desenho e já ilustrou uma vasta quantidade de mangás, como Hotel, Origin e Dr. Stone. Ele já chegou até mesmo a desenhar algumas coisas para One Piece, mas nesse vídeo aqui eu quero me focar naquele que pra mim foi o mangá onde ele mais se dedicou na parte visual, que é o Sunken Rock. Mas antes de começarmos, um pequeno pedido: o YouTube me deu uma trollada no meu último vídeo e acabou não divulgando ele como costumeiramente acontece, então eu peço encarecidamente que vocês não esqueçam de deixar um like, um comentário e se inscreverem no canal se não forem inscritos, para mostrar para o YouTube que esse vídeo merece ser mostrado para mais gente, beleza? Desculpa aí a mendigagem, agora bora logo para esse vídeo. O Boichi é um cara que começou a sua carreira lá na Coreia do Sul, como um autor de manhwas em 1993, em uma revista voltada para o público feminino. Lá ele começou a ganhar cada vez mais destaque no mundo dos manhwas, mas os seus colegas de revista já percebiam que ele tinha uma certa tendência em querer desenhar safadeza, né? Em uma entrevista que eu vou deixar aqui na descrição, um incidente que aconteceu entre 1996 e 97 acabou instigando o Boichi a migrar dos manhwas para os mangás. Nessa época, o Boichi acabou se opondo ao movimento na Coreia do Sul que queria censurar obras de arte e manhwas voltados para o público adulto. Tal movimento acabou gerando leis que, segundo o Boichi, destruíram muitas das liberdades dos artistas de manhwas daquela época. Nas palavras dele, a liberdade para um artista é tudo, e a aprovação dessa lei o incentivou a deixar o seu país, o que faria ele se aventurar no mundo dos mangás. Com a sua primeira obra sendo Space Chef Kaiser, um mangá bem curtinho que junta culinária com ficção científica. Na verdade, tudo o que ele fez por um bom tempo foi lançar obras mais curtas. A sua primeira obra longa só foi acontecer em 2006 com o mangá Sunken Rock, que é o foco aqui do nosso vídeo. Contextualizando a obra para quem não conhece, a história do mangá gira em torno de um jovem japonês chamado Ken Kitano, que é apaixonado por uma guria da escola dele, mas ela acaba se mudando para a Coreia do Sul com o intuito de se tornar uma policial. E como o protagonista é um belo de um gado, ele também viaja para lá para tentar se tornar um policial e ficar com ela. Mas ao invés disso, ele acaba virando um mafioso, e a gente vai acompanhar a jornada dele subindo no mundo do crime, ou quase isso, já que de malvado ele não tem nada, né? E apesar da história desse mangá até ser legalzinha, o que carrega ele nas costas é a arte absurda que o Boichi fez aqui. São páginas duplas e mais páginas duplas de artes estonteantes que você facilmente consegue usar como wallpaper. E é impossível a gente falar da arte de Sunken Rock sem comentar da sua primorosa anatomia em personagens masculinos. Particularmente, eu gosto de classificar o desenho de anatomia em 4 níveis. O nível 1 é quando você tem zero conhecimento do assunto. Você coloca o lápis no papel e sai o negócio todo torto. No nível 2, você já consegue desenhar o corpo humano de uma forma mais crível, apesar de ainda ser bem limitado e simplista. O nível 3 já é uma anatomia de um artista profissional e bem encaminhado, sendo o nível mais do que suficiente para as pessoas fazerem as coisas que elas precisam. Mas o nível 4 é para quem vai além e almeja ter um domínio absoluto do desenho do corpo humano. E na minha opinião, Boichi, ao retratar o corpo masculino, se encaixa aqui. É absurda a quantidade de detalhes que esse cara coloca na anatomia dos personagens dele. Ele faz questão até de representar de uma forma meticulosa as veias do corpo dos seus personagens para dar aquele ar de virilidade maior para eles, o que é um luxo que a maioria dos autores não se dão. Olhando a sua anatomia mais de perto, nós vemos que ele prefere representar cada grupo muscular se utilizando principalmente de rachuras e de sombras em alguns momentos. E isso foi uma cartada muito boa por parte dele, pois a ausência de linhas de contorno para representar essa
essa musculatura aumenta o realismo da figura, que é a proposta ao qual a arte do Sunken Rock segue. Para além de serem anatomicamente acurados, ele consegue desenhar os personagens com uma movimentação muito fluida, o que é difícil de se fazer no caso dele, pois quanto mais anatomicamente preciso você se preocupa em ser, maior a chance do personagem ficar com um gestual meio travadão. E para ajudar nessa questão, o Boichi faz um uso ostensivo de fotos para usar na pose dos personagens e também nos cenários. Ele tirava fotos dos próprios assistentes em poses mirabolantes para desenhar os movimentos mais complicados dos seus personagens, usando eles como uma referência. Então é aquilo, pessoal, se o mestre do desenho como Boichi precisa de referência para desenhar essas poses, então imagina meros mortais como nós, né? Agora, outra coisa que ajuda ainda mais nesse dinamismo que vemos nas cenas de Sunken Rock é o fato do Boichi ser um verdadeiro deus no uso do escorço. Esse tipo de perspectiva consegue quebrar de forma automática a monotonia de qualquer cena. Sinceramente, eu não conheço nenhum outro mangaka que aplique essa perspectiva do corpo humano de uma forma tão extrema quanto ele faz. Escorço é uma coisa que, se mal aplicada, deixa o personagem todo torto, parecendo uma lambisgoia, mas em Sunken Rock isso é aplicado perfeitamente. Parece até que o personagem está saindo da página de tão bem feito que fica. Se você quer algum artista para usar como referência de escorço, o Boichi com certeza é a escolha certa. Agora, quando olhamos para os elementos do rosto dos seus personagens, vemos que ele desenha eles de um jeito bem próprio e inconfundível. Claro que gostar ou não desse estilo dele é uma questão de gosto pessoal, mas não dá para negar que os seus rostos são tecnicamente bem feitos, se diferenciando bastante dos estilos mais popularescos de anime e de mangá, já que o autor faz questão de desenhar de forma bem pronunciada certas partes que normalmente são ocultadas ou diminuídas nesse estilo. De uma forma geral, a topografia do rosto dos seus personagens masculinos é muito bem representada, tendo um ótimo domínio de como os músculos da face funcionam, o que também ajuda na hora de desenhar as expressões faciais, que são um outro ponto altíssimo de Sunken Rock, conseguindo fazer tanto expressões mais realistas e bem sérias, como também brincando com um estilo mais caricatural em alguns momentos para deixar os personagens bem escrachados. Essas expressões que ele cria são ótimas para conseguir aumentar muito a intensidade e o tom da cena em questão. A gente não precisa de nenhuma palavra para saber que o couro vai comer naquela cena. Mas para isso, ele não se utiliza apenas de expressões faciais, mas também de formas diferenciadas de arte final que passam diferentes impressões no leitor, sejam linhas mais sujas e rabiscadas nos momentos de fúria, pinturas mais tradicionais do Japão como o sumi-e em momentos mais emocionais, ou até mesmo uma forma bem bacana de se trabalhar a luz e a sombra, que é o alto contraste. O autor usa muito essas manchas totalmente pretas no branco em diferentes intensidades para ditar o humor daquela cena. Sem dúvida, o Boichi é um verdadeiro mestre na arte do preto e do branco. Outra coisa digna de nota em Sunken Rock é a consistência na qualidade do desenho. Em mangás é normal termos capítulos que são mais bem desenhados nos momentos mais importantes, enquanto nos momentos mais tranquilos eles exibem um desenho mais simples. Porém, qualquer capítulo desse mangá que você abre tem um capricho muito grande, não tendo uma inconsistência na qualidade do desenho. É como se o Boichi e a equipe dele tivessem decidido que iam dar o melhor de si em todos os capítulos. Poxa, só o fato dos caras ficarem viajando para diversas cidades para colher referências e ficarem se pendurando em um monte de lugar perigoso só para tirar fotos que vão ser usadas em uma coisa secundária como os cenários, já mostra o grau de seriedade deles na produção visual desse mangá, e eu valorizo muito isso. E assim, mesmo que você não se interesse em ler Sunken Rock ou não se sinta animado em acompanhar por conta das safadezas que o autor desenha, com certeza vale a pena você ao menos pegar algumas páginas desse mangá para usar como uma referência nos seus estudos de desenho. Tem muita coisa que dá para se aproveitar só
só olhando a arte desse cara. E algo bacana do Boichi é que aparentemente ele é um cara muito gente boa. Um exemplo disso é que ele doou os royalties do volume 2 de Sunken Rock para os serviços humanitários de criança no Vietnã, como um pedido de desculpas pelas ações que a Coreia teve durante a guerra do Vietnã. E na época do terremoto e tsunami que atingiu o Japão em 2011, ele usou do dinheiro que estava reservado para ele comprar um carro para ajudar as vítimas daquela tragédia, além de pedir a ajuda de artistas coreanos para desenhar uma página de suporte ao Japão e doar o dinheiro arrecadado com isso para a Cruz Vermelha. Então, além dele ser um baita artista, ele também aparenta ser uma pessoa do bem. Então, com certeza ele está entre os meus artistas favoritos. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho sobre o Boichi, mas antes de vocês saírem, por favor, não esqueçam de dar aquela moralzinha com like, comentário e a inscrição. Eu não gosto de ficar incomodando vocês com isso, mas realmente é necessário para o nosso canalzinho continuar crescendo, beleza? Agora, para finalizar, eu quero agradecer ao Jones Alencar de Oliveira por ter sido o último a assinar como membro aqui no canal. Obrigado de verdade por esse apoio que você me deu, meu bruxo, e obrigado também a todos os outros membros que estão dando suporte ao canal. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui e até o próximo vídeo.